Bom, boa noite a todos. Como é que vocês estão? Beleza pura? Bom, gente, eu estou num tema especial. Eu tive que encerrar o tema sobre Israel um pouco mais cedo até. Postei os últimos vídeos hoje. E eu estou num tema especial sobre furacões. Por quê? Tema especial esse que eu tive que fazer de última hora, último momento. Porque eu desde ontem de noite estou acompanhando a chegada do furacão Idália à Flórida, aos Estados Unidos, aonde ele deixou pelo menos 2 pessoas mortas até agora. Mas vai ter atualização, um monte de coisa e ainda tem muito o que acontecer. Gente, deixa eu passar uma informação sobre o Idália. E daí eu vou para o próximo tema que ele é muito interessante também. Então é o seguinte, o Idália, segundo informações que eu ouvi falar, a maré dele diz que pode ser mortal. Por que mortal? É muita água e as ondas elas chegam a praticamente a 5 metros de altura. Ou seja, literalmente a praia não tá para surf, não. É, claro, gente, fazendo um trocadilho aqui para vocês, mas para descontrair um pouco, talvez até por causa desse tem assunto terrível que está se abatendo sobre os Estados Unidos. Vamos lá, gente. Então vamos lá. Em novembro de 2012, um furacão poderosíssimo chamado Sandy, ele atinge Nova York e devasta com tudo uma parte de Nova York. Gente, desde que para começar, eu vou pôr um pouco mais sobre esse assunto. Eu acompanhei o Sandy em 2012. E esse acompanhar o Sandy em 2012, eu tenho uma edição da revista sobre o Sandy. E eu queria falar no canal sobre o Sandy, mas, por A mais B, desde o ano passado, a criação do canal, um monte de tema, eu sempre estava ocupado. Então, o que foi o Sandy? O Sandy ele foi um furacão catastrófico que atingiu os Estados Unidos em 2012 e matou 200 pessoas. Embora não possa precisar um número, mas só sei que foi 200. Perto de 300, gente. Bastante pessoas que morreram naquela época pelo Sandy. Aí então, esse furacão ele adentrou os Estados Unidos, mas o Sandy ele adentrou uma região que até então, em questão de furacão, era muito pouco comum, ou incomum afinal. Incomum por quê? Porque esse furacão ele foi se abater sobre a cidade de Nova York. Nova York, ela recebeu, a cidade de Nova York, ela recebeu o Sandy com ventos fortes, tempestades e maré alta também. E eu me lembro aquela vez, durou bom tempo até que o metrô de Nova York fosse limpo, porque ele encheu de água, literalmente. O metrô de Nova York ele virou um rio naquela época, me lembro muito bem. Então, gente, por causa do Idália na Flórida e a catástrofe toda, ainda não se tem números da catástrofe, porque o Idália ele ainda está atingindo o Flórida. Eu decidi fazer um acompanhamento para vocês do tema especial e não só comentar sobre o Idália também, mas sobre o Katrina, sobre o Sandy e outros furacões também. Essa minha cobertura sobre furacões, ela começou ontem com o Idália e hoje, durante o dia todo, eu passava as informações para vocês do canal. Olha, gente, em relação ao Sandy, eu nunca tinha visto a tamanha destruição que ele causou em Nova York.
como aquela condição que eu trabalho em furacão de todos os níveis, ou seja, as categorias. Eu não me lembro qual que foi a categoria do Sandy em 2012, como é que eu tô aqui gravando aqui embaixo, eu posso até pesquisar para vocês. Mas o Sandy ele foi uma tormenta, uma tempestade perigosíssima que matou 200 pessoas. Gente, um furacão atingir Nova York, o coração dos Estados Unidos praticamente, aquela época em 2012, aquilo lá foi o tema do ano, foi o assunto do ano, porque as revistas, jornais, a rede social, Facebook, aquela época lá, todas as redes sociais em 2012 falavam muito sobre o furacão Sandy em novembro de 2012. E tanto é que foi um tema bastante comentado até aquela época lá, porque eu literalmente, eu sou uma pessoa que acompanho muito e leio muito, não só para o canal, mas também para minha vida pessoal também. Aí, gente, aquela época, o assunto do Sandy, ele tomou todas as partes do jornal. Você passava numa emissora, ela só falava sobre o Sandy. Você passava numa outra emissora, só falava sobre o Sandy. Ou seja, a chegada do Sandy é muito semelhantemente ao que aconteceu com o furacão Idália, que chegou à Flórida. Primeiro foi o Alabama, causando destruições e mortes também. Não sei qual que foi a região que foi atingida dessas regiões. Olha, gente, eu pretendo sim continuar cobrindo para vocês qualquer informação sobre furacão que eu tiver, eu passo e leio e falo para vocês. Sobre o furacão, o Sandy, aquela época já se mostrava um comportamento da natureza bastante arredio, bastante forte, porque desde aquela época em questão até do que ocorreu, questão desses furacões eles ganhar força demais, então, ou seja, eles ganham força demais. Eles, de um dia para outro, eles desenvolvem uma capacidade mortal de chegar numa região e arrasar com essa região e matar as pessoas. É uma capacidade mortal. Então vamos supor, é quase como se fosse uma transformação. Uma transformação, porque pega ali, vamos supor, todo o furacão, ele nasce pequenininho como se fosse uma tempestade. Ele nasce pequenininho. Aí, quando ele vai decorrendo, quando ele vai atingindo outros países, que é o normal, o que seria desses furacão? Geralmente é as Bahamas, Bermudas e as Ilhas Bermudas, a Cuba e muitos desses países. E quando eles chegam numa categoria devastadora. Mas esse dali é o caso do Idália, é o caso de muitos outros furacões. Quando eles estão se movimentando, eles estão ganhando força por conta própria. Então aquilo ele vai se alimentando, vamos supor, de todo um ar perfeito que existe para ele. Foi isso que aconteceu com o Sandy também. O Sandy ele foi se alimentando de um ar perfeito que existia para os furacões. Aí, no que o Sandy ele foi se movimentando com esse ar perfeito, simplesmente, quando ele tocou o solo americano, ele tinha a capacidade destrutiva. Aí ele vai cair um pouco da categoria dele, mas a categoria 3, ela ainda continua sendo uma categoria devastadora. Gente, o Sandy também. O Sandy, naquela época, em 2012, ele foi se alimentando daquele ar perfeito que tinha, que todos os furacões
esse ar perfeito eles vão se alimentando. Vamos supor, é como se for uma criança em desenvolvimento, que ela vai ter que se alimentar para que ela venha não só forte, mas também que ela venha desenvolvida. O furacão também. O furacão ele nasce pequenininho, furacão que ele nasce insignificante, e ali ele toma proporções, vamos supor, com o passar da viagem dele, ele começa a tomar proporções catastróficas. Ou seja, proporções que poucos furacões acabam tomando durante a viagem deles. Olha, gente, ficou por aqui, eu já vou gravar o segundo videozinho.